O nosso entrevistado de hoje é o Duda, um professor de história que tem muitas outras histórias para contar e outras coisas para ensinar. Você pratica skate há quantos anos? Vão fazer 10 anos em agosto do ano que vem. Quer dizer que você é um professor de história aqui no de skate? Isso aí, professor de história, formado há 2 anos. Estou fazendo pós-graduação e também sou concursado, dou aulas. Como é que a galera encara você na sala dela? Pô, meu professor é um skatista. Natural, né? Eles gostam, a elogio, querem ver andando e também respeitam, né? E entre os amigos assim, pô, tem um professor aqui com a galera. A galera tira onda, tem muita gente no skate porque as pessoas pensam que o skate é só diversão, só curtição, mas tem muita gente formada que em vários ramos, professor, pessoal de universidade, então é bem eclético assim a questão do skate. Essa questão da marginalidade assim, que é um esporte urbano, tá? O skate aquele lance de marginalidade que era antigamente visto, como é que você vê isso hoje? Esse negócio era mais aquela questão anos 80, anos 90, as pessoas largadas, tudo rasgado. Hoje em dia não, o skate é mais profissionalismo, senão as pessoas encaram com mais respeito. Aquela questão de... tá mais na cabeça das pessoas, né? Essa questão do preconceito. Hoje com o X Games e tudo isso aí, o skate evoluiu muito, não é isso? Com certeza, o X Games também estão cogitando para colocar o skate nos Jogos Olímpicos. Como o skate surgiu na sua vida? O skate na minha vida surgiu meio que por acaso, né? Eu brincava de bicicleta, aí um dia eu e um colega meu, que também se tornou skatista nesse dia, fomos dar um rolê e passamos na praça do skate, conhecemos o pessoal das antigas, Dentinho, Babu. Aí eu fiquei louco por um skate, fui logo, comprei um e comecei a andar. Isso faz 9 anos e meio. O skate contribui em que na sua vida? A questão de melhorias físicas, né? Porque o sedentarismo, a pessoa está trabalhando muito. E o skate vem o quê? Para queimar as calorias e deixar em forma, né? Bom, Duda, você pratica só o free skate ou para competição? Antes, quando eu comecei, eu corria muitos campeonatos fora, me ligava muito nessa questão de campeonatos, Recife, Salvador, Aracaju, aqui em Maceió também. Mas hoje em dia não, só skate, só diversão. Quando viaja é só para dar um rolê. Se tem campeonato eu vou, dou o meu rolê, mas não ligo muito para competição não. Como conciliar o seu trabalho e praticar o skate? Assim, de início na universidade, quando estava na época da universidade, pesava um pouco, mas sempre deu para conciliar, nunca perdi matéria. Aí agora como professor e também fazendo curso de pós-graduação lá na UFAL também dá para conciliar. As pessoas pensam que não dá, mas é só comodismo delas. Você indicaria alguém para praticar skate? Com certeza, uma atividade ótima, saudável, bem segura, contanto que use equipamentos, as pessoas que estão começando agora, as crianças, é uma atividade bem segura, indicaria sim. Eu mando uma mensagem para essa galera que quer começar. Primeiro procura um local adequado, procura pessoas que possam te dar um toque legal e procura comprar um skate adequado, um skate para pessoa adulta, um skate que aguenta o rojão. Forbidden places, forbidden tears, forbidden eyes. E aí, Duda, você é professor de história, mas você tem a manha de dar uma aula de skate aí? Claro, mas a pessoa quando já andou, nunca perde a manha. É, mas faz um bom tempo que eu não ando de skate, né? Vamos tentar agora, né? Vamos ver no que dá, vamos ver isso aí, vamos lá. A questão básica do skate é o ollie, né? Tudo vem do ollie. O que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro você vai pressionar aqui, ó. Depois, quando você pressionar aqui, você vai chutar essa perna pra frente.
Isso na coordenação, agachando e subindo. Porque é o óleo, não precisa saia, né? Sai meio troncho, mas é mais ou menos isso. Depois do ollie, vem o flip. Mesma questão, pressionou e o pé da frente chuta o flip. Pressionou e chutou. É uma manobrinha mais complicada, né? Mas vamos lá, muito bom. Aí tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Depois do ollie, a gente pode também tentar o ollie de front, né? Que é uma variação do ollie. O ollie, a gente vai tentar o ollie de front, que é só... Que é o ollie 180, uma variação do ollie. Isso aí a gente já tirava. Tem o velho, ainda existe o velho. Manda o velho. Outra variação, que essa daí foi de frontside, aí tem também a variação de backside, que é só girar pelas costas. Olha de back, que é girando pelas costas. Aí já é mais complicado, tem que ter a base mais. Esse foi o meu. Manobra da mais antiga, que vem do velho, né, que é o pop show. Não sei se você tentou na época que você andava. E é só... E a questão do seguinte, né, por exemplo, uma pessoa na escola escreve com a mão direita, é destro. E se ele escrever com a mão esquerda vai ter uma complicação. No skate se chama switch stance, que é base contrária. Por exemplo, eu ando, a minha base é direita na frente. Aí se eu andar com a esquerda vai ser chamado de switch stance, que é onde está a complicação do skate. Por exemplo, eu dei o flip naquela hora na minha base, agora eu vou tentar de base trocada. Que é o chamado switch stance, que é toda a complicação do skate, vem do switch stance e vem de andar com o nose, né, o famoso nariz. Ô Duda, valeu a aula. Foi massa tentar dar uma voltinha de skate. E é isso aí, galera, que pratica skate. Skate é saúde, diversão. Eu vi um exemplo aqui, um cara aqui formado, professor, batalhador, tem seu trampo e anda de skate. Pratica isso aí, que isso aí é muito bom. Sempre andando de skate, com saúde, muita paz. É isso aí, vamos vir pra cá pra Vera Arruda, andar no Banks, onde for, pratica skate que é pra sempre. Legal ver pessoas como Duda, que sabem conciliar sua profissão com a prática do seu esporte favorito. E o mosaico de hoje já era. É isso, galera. Até o próximo sábado. Falou! You're